Olá, paz do Senhor, de Jesus Cristo a todos. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para todos neste momento. No Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 1, versículo de número 21. E ela dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. Hoje nós vamos falar sobre pecado. Para você, o que é pecado? Você acha que o pecado tem solução? Você acha que alguém pode ser autossuficiente a ponto de não pecar? Pois bem, nós falaremos de alguém nesta manhã que não pecou, mesmo vivendo como homem aqui na terra, mas não pecou. Esse homem chama-se Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da alma humana. E o povo, todo o povo da terra, a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos ou separados da glória de Deus. E somente por Jesus Cristo nós temos a oportunidade de voltar a ter comunhão com Deus. Somente por Cristo esta separação ela é unida novamente, ou seja, somente em Cristo ele une novamente o homem, a mulher, o ser humano a Deus, que foi afastado, separado, destituído da glória de Deus por causa do pecado. E o pecado ele tem N versões. É quem diga que tem pecados mortais, pecados que poderão ser perdoados, pecados que não poderão ser perdoados. Isso na visão humana. A visão humana, ela define pecados de várias formas, mas na visão divina, o pecado é simplesmente pecado independente do que ele seja. Não há uma definição para um pecado grande, para um pecado maior, do que para um pecado menor. Todos são pecados. E pecado é pecado e precisa de haver um reconhecimento. Somente reconhecendo o pecado, alguém pode encontrar o perdão. Alguém pode receber este perdão. É como uma doença que alguém tem, precisa ser tratado, mas se alguém não reconhece que está doente, dificilmente ele vai ser tratado, dificilmente ele vai ser curado, dificilmente não morrerá naquela doença. Assim é o pecado. Ele precisa ser reconhecido, eu preciso reconhecer, você precisa, todo ser humano precisa reconhecer o seu pecado, o seu erro, suas falhas, e precisa buscar o perdão de Deus. E o perdão de Deus se busca se entregando a Deus, se humilhando perante o Senhor, confessando a Ele que é pecador, confessando a Ele que precisa ser perdoado, não porque nós merecemos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, ninguém merece o perdão, mas a misericórdia de Deus, o grande amor de Deus nos dá essa bênção de alcançarmos o perdão, de alcançarmos a misericórdia do Senhor, de alcançarmos o amor do Senhor, nos perdoando. E Ele está disposto a perdoar a todos. Todos podem alcançar o perdão. Só basta se arrepender. Só é necessário confessar. Só é necessário renunciar. Só é necessário deixar. Só é necessário buscar viver agora uma nova vida,
uma vida transformada, uma vida abençoada, uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E aqui nesse versículo a gente vê que quando foi anunciado a Maria que ela estaria grávida, houve ali um descontentamento de José, pois José achava que Maria estaria grávida de outro homem, mas veio ali a resposta de Deus através de um sonho que Maria estava grávida do Espírito Santo e que José mantivesse o seu compromisso com Maria e que assumisse o seu filho, porque ele salvaria o seu povo de todos os seus pecados. Ou seja, há uma necessidade de nós recebermos esse poder na nossa vida. O pecado ele não é simplesmente perdoado por perdoar, mas o pecado ele é perdoado por uma entrega, por um arrependimento, por um compromisso, por uma vida nova, por uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida agora de excelência com Deus, uma vida agora de caminhar com Deus, uma vida agora de caminhar direcionado e guiado por Deus, uma vida agora ensinada por Deus, não uma vida desregrada, mas uma vida regrada agora com a presença de Deus. Então Jesus Cristo veio para isso, salvar o seu povo de todos os seus pecados. Não se iluda com quem apresenta Jesus para outros métodos, para riqueza, para curas, para libertações, para prosperidade. Não. Jesus veio especificamente para salvar o seu povo de todos os seus pecados. Este é o propósito, este é o objetivo: salvar o seu povo dos seus pecados. Quem quer ser salvo precisa entregar ao Senhor a sua vida, se arrepender dos seus pecados, confessar ao Senhor que é realmente um pecador. E as outras coisas são consequências da vida, são consequências da luta, são consequências do empenho. Mas alguém está oprimido, vamos buscar a libertação dele, mas ele precisa querer ser liberto. Alguém está passando por dificuldade, por necessidade, vamos buscar a Deus em favor dele ou dela, mas aquele alguém precisa querer sair daquela dificuldade. Aquele alguém precisa se empenhar no propósito de sair daquilo que ele está passando. É como alguém que está no fundo do poço, como a gente sempre diz, alguém que está lá no final do poço, no fundo, e você joga uma corda para ele, para resgatá-lo. Mas se ele nunca pegar na corda, você nunca vai conseguir resgatá-lo. Assim, é as pessoas que não querem sair daquela situação. É aquelas pessoas que não querem mudar de vida. É aquelas pessoas que não se importam com a vontade de Deus na sua vida. Então, neste momento, o que eu quero passar para você é: se arrependa dos seus pecados. Confesse o Senhor como Salvador. Entregue a sua vida, porque todos pecaram. Todos. Sem distinção, todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos nos arrepender. Todos nós precisamos confessar Jesus como nosso Salvador. Confessar a Ele os nossos pecados. Precisamos entregar a nossa vida a Ele. Precisamos ter uma vida na presença dEle.
como o próprio Jesus disse, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E buscar o reino dos céus é isso, é se entregar a Ele, pedir perdão, se arrepender, confessar, se humilhar e viver para Ele. Que Jesus abençoe.